Guga Noblar, Ricardo Noblar, pontualmente às 18, em todas as redes do Metrópolis. Tá bem, Ricardo Noblar? Como é que tá aí? Você acompanhou os jogos da tarde da Ah, UEFA? não. Acompanhando Esse, Barcelona, Atlético de Madrid, tá tendo não, futebol. quanto é que foi o do Barcelona? O Barça tá tomando 2-0, tá acabando, né? Tá no finalzinho, O Barcelona tá perdendo do Atlético de Madrid? infelizmente. Meu Barcelona tá Deus. tomando 2-0 do Atlético de Madrid pelas quartas de finais da UEFA. Outro jogo é Liverpool e PSG. PSG também ganhando de 2-0 do Liverpool. Portanto, ontem o Real Madrid perdeu, você viu, né? De 2-1 Vi. também. Ou seja, os times da Espanha, pelo jeito, estão se dando mal. Agora, quem tá aqui querendo se dar bem é o presidente Lula. Tá falando, tá indo pra cima, tá aí, tá É, comprando briga, tá soltando verbo. tá Ele, soltando inclusive, verba, é hoje foi verdade. entrevistado lá no ICL, um outro canal aí da internet, e falou muito, defendeu o Xandão, tacou Bolsonaro. Vamos começar com Alexandre de Moraes? Ricardo Vamos, Noblar, você a gostou gente da vai ter aí defesa do Lula ao ministro do STF? da defesa, mas também de crítica, você vai ver. Então, não se empolgue só com a defesa, não. Alice, temos aí esse vídeo para soltar, por favor? Prejudica a imagem, prejudica. Olha, obviamente que o companheiro Alexandre de Moraes sabe que prejudica a imagem. Veja, porque é muito simples, você pode ter uma coisa que é legal, mas nas circunstâncias que acontecem aos olhos do povo, o povo trata como se fosse uma coisa imoral. E num ano político que as pessoas vão tratar de dar muito destaque para isso. Veja, eu disse com o companheiro Alexandre de Moraes, eu vou dizer para vocês exatamente o que eu disse para ele. Tá? É o seguinte, você curtiu uma biografia histórica desse país com o julgamento do 8 de janeiro. Tá? Não permita que esse caso do Vocário jogue fora a tua biografia. Sabe? Primeiro porque você não estava advogando no seu escritório há quase 15 anos. Porque você foi secretário da Justiça, você foi ministro do Temer, você estava fora. Sabe? Mas a sua mulher estava advogando, diga textualmente, a minha mulher estava advogando, minha mulher não tem que pedir licença para mim, ela faz a coisa. Eu só prometo que aqui na Suprema Corte, caso da minha mulher, sabe, eu me sentirei impedido de votar, qualquer coisa. Sabe, eu já conversei com muitos ministros a respeito disso, ou seja, é preciso uma explicação convincente para a sociedade. Essas coisas a gente não joga em cima do tapete achando que o povo vai esquecer. Mas é utilizado na campanha. Todo mundo tem que ter clareza que a extrema-direita vai utilizar o caso do Banco Master, envolvimento com a Suprema Corte, na campanha. E vão fazer pedindo voto. Eu nunca acho que alguém é culpado antes de ter prova concreta. Agora, não é correto. Não é correto. Uma vez tinha 5 ministros da Suprema Corte em Nova York e os bolsonaristas correndo atrás deles, eles ficaram presos dentro de uma van. O meu amigo Lewandowski estava lá, falei, Lewandowski, você com a sua história, você não precisava passar por isso, cara. Você não parar de recusar convite para ir para a Europa, para ir para os Estados Unidos. Sabe? Não precisa viajar tanto, sabe? Fica um pouco no Brasil. Se o cara quiser ficar milionário, não pode ser ministro da Suprema Corte. Olha aí, tá vendo? Pensa que foi só elogio ao ministro Alexandre de Moraes? Não. E eu acho que Lula está certo, é porque esses ministros, Ele tá marcando uma embora. linha, né? Meio que, olha, eu tô com o Xandão, mas até aqui. E aí ele meio que tá mostrando que, Xandão, se tiver rolo, explique teu rolo. Mas é uma maneira também do Lula se distanciar um pouquinho, né? Claro, outra coisa, e não só isso, quer dizer, é porque esses ministros do Supremo, eu não sei, a impressão que eu tenho é que eles se sentem acima de tudo. Como o Supremo Tribunal Federal é o último a dar a última palavra sobre a interpretação de leis, acima deles não tem nada, e não é para ter, porque senão não se chamaria Supremo Tribunal Federal, e outros países é também. Suprema Corte, Supremo Tribunal, enfim, o que seja. Eu acho que eles se fecham ali no mundo deles e não têm sensibilidade, muitas vezes, não estou dizendo todas as vezes,
para perceber o que está acontecendo aqui de fora e para reagir ao que está acontecendo aqui de fora. É como se eles fossem, vamos dizer, jamais se tornassem vulneráveis. É como se eles fossem uma casta, uma coisa à parte. Eles se pronunciam e ponto, acabou. Se o povo entender, entendeu. Se entender mal, entendeu mal. E eles não têm que se incomodar com isso. Não é assim. Não é assim. Eles devem uma satisfação também à sociedade. E em muitos casos, principalmente em casos que atingem a honorabilidade deles, ou que pode atingir, eles têm que ter a clareza que eles exigem que, por exemplo, os demais poderes tenham no uso da lei, ou da aplicação da lei. Então, aí o Lula disse, já disse, tem que explicar que você não é sua mulher que é advogada, e com a advogada ela pode advogar e cobrar o quanto ela quiser. Uma coisa mais ou menos assim como o Lula disse hoje. Mas primeiro, a gente esquece que o Alexandre de Moraes já soltou uma nota lá no início de toda essa confusão, dizendo, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Minha mulher é advogada, ela pode advogar, não há nenhuma regra, não há nenhum dispositivo em lei e nem no regimento interno do Supremo que proíba que parentes de ministros advoguem. E, claro, os ministros que se acharem que devem se declarar suspeitos numa ocasião dessa, eles se declaram. O Alexandre já disse, mas não bastou e não vai bastar, porque estão sempre sendo descobertos novos detalhes e porque essas explicações talvez não tenham sido demasiadamente claras. O próprio Alexandre de Moraes poderia, a partir de um certo momento, ter convocado a imprensa, dizendo, muito bem, vamos aqui, peito aberto, clareza, ou clareza suficiente, transparência absoluta, me perguntem que eu respondo. Agora eu vou responder só essa vez, não vou viver aqui dando a cada 2, 3 dias, uma semana, a cada semana, uma nova entrevista sobre o mesmo assunto. Mas não, ele não fez isso. Aliás, é raro, eu não me lembro de ministro que já tenha feito isso. Mas ele deveria ter feito. Ele deveria ter feito isso. Como o ministro Dias Toffoli também deveria ter se explicado com absoluta clareza desde o início. Mas no caso do ministro Dias Toffoli, ao meu ver, talvez tenha sido até mais grave, porque, por exemplo, coube a ele relatar o processo a investigação do caso Master, e ele em nenhum momento disse que ele não se sentia à vontade para fazer isso, porque ele, indiretamente ou diretamente, era sócio de uma empresa ligada ao Grupo Master, que tinha, junto com ele e com os irmãos dele, um resort lá no Paraná. Ele só se afastou da relatoria do caso Master, do processo do caso Master dentro do Supremo Tribunal Federal, depois que a imprensa descobriu que havia essa sociedade entre ele e os irmãos e uma empresa do Grupo Master neste resort no Paraná. Então essas coisas fragilizaram muito o ministro Dias Toffoli, como essas outras que eu falei há pouco, fragilizaram também o ministro Alexandre de Moraes. O Lula, ele sempre disse que ele acabou se dando bem, embora tenha ficado preso 580 dias em Curitiba, no caso da Lava Jato, porque ele não enfrentou aquele processo só do ponto de vista técnico, de lei, de citação de lei. Tanto que em vários momentos chegaram ofertas para ele, olha, se você podia até pedir asilo, sair, isso antes dele ser preso, claro. Ou você poderia fazer tal gesto, que aí talvez... Não, ele disse, não, eu vou enfrentar isso politicamente,